Olá a todos, enfermeiros e enfermeiras do Hospital Embu-Mirim. Eu sou a Elaine, farmacêutica aqui da instituição, e eu vou falar com vocês sobre o protocolo de vancocinemia e o protocolo de procalcitonina. Iniciando sobre o que é vancomicina. Muitos de vocês já devem saber que é um antibiótico muito utilizado para MRSA, que é um tipo de bactéria que tem um perfil de resistência muito alto. Então, isso quer dizer o quê? Que são poucos os antibióticos que são eficazes contra esse tipo de bactéria. Um deles é a vancomicina, que por sorte é um antibiótico bem baratinho, né? E por conta disso também é o nosso de primeira escolha no tratamento desse tipo de infecção. E a vancomicina, ela tem um caráter de eliminação renal, né, de 80% a 90% da droga é eliminada pelos rins. Isso significa que, de acordo com a função renal do paciente, ela vai ficar mais tempo ou menos tempo no sangue. Isso influencia muito na eficácia do medicamento. Quer dizer o quê? Que se o paciente tem uma função renal muito boa, ele vai eliminar toda a vancomicina e não vai ser eficiente para eliminar essa bactéria. Porém, se ele tiver uma função renal muito ruim, ele vai acumular a droga no sangue e isso vai fazer com que ele intoxique, né? Que ele leve ao quadro de intoxicação. Então, por conta disso, temos que ficar monitorando o nível sérico, a quantidade de droga que tem no sangue e fazendo ajustes das doses, né, de acordo com essa quantidade que tem no sangue. Fora isso, ela é um antimicrobiano altamente irritante, então tem um risco grande de flebite e também é um antimicrobiano que não pode ser misturado com medicação nenhuma na bolsa, né, apenas ela, né, há um risco muito grande de interação medicamentosa. Além, por conta dessa característica irritante, ela jamais deve ser feita via intramuscular, tá? Então, eu trouxe para vocês aí uma imagem de uma tromboflebite, né? Que é a flebite causada pela administração de vanco. A vanco deve ser administrada lentamente, o mínimo é 60 minutos numa dose usual de 500 ou de 1000 miligramas. Doses maiores que essa deve ser realizada em um tempo maior também, de 90 a 120 minutos, tá? E uma infusão rápida pode levar a uma reação chamada síndrome do homem vermelho, que é essa que vocês estão vendo abaixo aí. É uma reação anafilactoide, né? Além dessa manifestação na pele, o paciente pode ter manifestações respiratórias e até parada cardíaca, tá? Uma reação bem grave e por isso que a gente tem que administrar bem devagarzinho, tá? E o que é vancocinemia? Como que funciona a vancocinemia? Vancocinemia é um exame solicitado pela farmácia, porque esse protocolo é gerenciado hoje pela farmácia, tá? Os farmacêuticos solicitam entrega para enfermagem bem próximo do horário de coleta, tá? Que é para não ter o risco de coletar fora do horário. E por que tem que ser coletado no horário? Nós vamos explicar isso entendendo o protocolo de vancocinemia que nós temos na nossa instituição, tá? Você vai achar esse protocolo lá na intranet e é um protocolo que está explicando tudo. A necessidade de coleta, né? É necessária essa coleta de vancocinemia para a gente saber o quanto de vancocinemia tem no sangue, de vancomicina tem no sangue, desculpe, para que eu saiba se o paciente está tendo uma cobertura, está sendo eficaz esse tratamento contra a MRSA, ou se ele está intoxicando, se eu tenho que aumentar ou diminuir a dose, tá? Como a gente sabe que a vancomicina é eliminada pelos rins, a gente já tem uma prévia se o paciente vai intoxicar ou não, só olhando a creatinina dele, né? Tem uma create boa? Então, ele provavelmente vai eliminar a vanco facilmente e talvez a gente tenha que aumentar a dose de vancomicina para ele.
Ou o paciente é doente renal crônico, ele vai com certeza acumular vancomicina no sangue e nós vamos ter que o quê? Reduzir a dose para ele, tá? Diminuir, dar uma dose menor para ele. Então, assim, o monitoramento do nível sérico é basicamente por essa razão, a gente faz no tubo seco ali, amarelo, tá? Vocês já estão cansados de fazer, que eu sei que todos vocês são experientes nisso, mas o que nós temos que frisar aqui é que a redução, para reduzir a intoxicação, que nós fazemos essa coleta sempre a cada 48 horas, tá? E, além disso, para que nós tenhamos uma eficácia terapêutica, que o paciente possa ter uma eficiência no tratamento contra o Staphylococcus aureus, né? Que esse MRSA significa Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tá? Então, é um perfil de sensibilidade que o micro-organismo tem, que ele vai ser apenas sensível a vanco, né? A teicoplanin, a linezolida, que são antimicrobianos da mesma classe. Porém, nós damos preferência para a vancomicina. Sempre preferência para vancomicina, tá? Tem até um desenho que eu coloquei aí, ó, de uma caveirinha, porque é um medicamento altamente tóxico, especialmente para os rins. Olha lá o desenho do rim. Então, às vezes o paciente inicia o tratamento com uma função renal boa e ele pode vir a fazer uma lesão renal por conta da própria vancomicina, né? Então, a gente tem que ficar monitorando mesmo, que às vezes começa com uma dose boa, uma dose de 1000, de 12 em 12, e de repente ele faz uma lesão renal, às vezes não por causa da vanco, mas é por conta de uma sepse, por exemplo, ele pode fazer uma lesão renal, e aí eu tenho que estar vendo aquele sangue o tempo todo, monitorando aquele sangue, vendo quanto tem de droga naquele sangue, porque se ele fizer uma lesão renal, provavelmente vai intoxicar com a dose usual. Vou ter que reduzir a dose para ele. Então, é muito importante. E o horário? Por que tem que ser 5 horas da manhã ou 5 horas da tarde? Né? Eu trouxe aí para vocês entenderem um pouco uma ilustração, tá? Primeiro que a vanco, ela é feita às 6 horas da manhã ou 6 horas da noite. E a coleta tem que ser 1 hora antes da dose, porque é o meu horário de vale. É quando eu tenho o vale, ó. Esse gráfico tá mostrando aí para vocês o horário da administração, por exemplo, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui o paciente administrou a droga, certo? Aí, no sangue dele vai fazer um pico, ó, subiu a quantidade de droga no sangue, certo? Aí, ele tem esse pico no sangue, esse espaço aqui, ó, é o meu nível terapêutico, ou seja, nesse momento, a droga tá numa quantidade no sangue que ela é eficiente, ela tá matando o Staphylo aureus resistente. Só que aí o rim começa a funcionar, o paciente vai urinar e a droga vai sair, ó. Quando ela começa a sair, é nesse momento aqui, ó, que a gente chama de vale, que é quase na hora de tomar a dose de novo, entende? Já tem que tomar a dose de novo. É nesse momento aí. Esse é o vale. Você pode ver nessa outra ilustração aqui do lado, ó. Esse momento é o vale, é 1 hora antes da administração da droga, tá? É 1 hora antes porque é o momento em que ela caiu. Se eu coleto aqui, ó, ela vai dar extremamente alta, tá? Eu não consigo comparar com o valor de referência de 15 a 20, porque o valor de referência do vale é de 15 a 20 microgramas por decilitro, tá? 15 a 20 microgramas de droga por decilitro de sangue. A quantidade de vanco é o valor de referência do vale. Se eu coleto no pico, vai dar alta, vai ficar parecendo que o paciente está intoxicado. Só que a verdade é que ele não está intoxicado. O horário de coleta que foi errado,
foi equivocado, certo? Então, nem no horário de pico, por exemplo, se eu administrei a droga às 6 horas da manhã e eu coletar às 6 horas da manhã, eu vou estar coletando do pico. Vai dar muito alto, porque tá cheio de droga no sangue. Se você faz a droga e ao mesmo tempo você já tá coletando, você tá removendo aquela droga junto com o sangue, entendeu? Então, vai dar muito alto. E além disso, se eu coletar algumas horas depois, também vou estar cometendo o mesmo erro. Eu não vou conseguir usar aquele valor de referência de 15 a 20 microgramas por decilitro, né? O valor de referência. O valor de referência é para esse vale, ó, para 1 hora antes da administração da droga. E é para esse período, tá? Então, aí eu consigo usar o valor de referência com segurança e dizer se o paciente está intoxicado ou não. Se na coleta aqui do vale o valor der extremamente alto, aí com certeza esse paciente está intoxicado, tá? Com certeza está intoxicado. Ou se der muito baixo, ele não está atingindo o nível terapêutico. Ele não está atingindo esse nível aqui, ó, que eu preciso que ele atinja, ó. Eu preciso que ele atinja aqui, ó, que esse tal de MIC, tá? O MIC é a concentração de droga, é a menor concentração de droga que eu preciso para atingir uma eficácia contra aquele micro-organismo, para matar aquele micro-organismo. Então, assim, ó, eu preciso de uma quantidade específica para cada paciente de medicação que vai atingir o MIC sem intoxicar, né? E causando um bom efeito terapêutico para aquele paciente. Por isso que a coleta tem que ser nesse horário específico do vale, 1 hora antes da administração da droga. Se você coletar fora disso, vai dar um resultado falso, né? Ó, eu trouxe até um caso clínico aqui para vocês, deixa eu mudar aqui. Essa paciente do sexo feminino, né, tem 70 anos, ela foi internada por uma infecção, uma osteossíntese do húmero direito. Ela tinha uma infecção no osso, então essa paciente usou vanco muito tempo. Só que ela tinha um rim bom, a create dela, ó, era 0,6, um rim normal. Geralmente nessa idade é incomum, né, um rim bom, mas ela tinha um rim bom. E ela começou com uma dose normal, uma dose usual de 1.000 de 12 em 12, tá? 1.000 miligramas de 12 em 12 horas. E assim que a farmácia dispensa a medicação, a gente já inclui o paciente no protocolo de vancocinemia e já programa a coleta dela para 48 horas depois da primeira dose, tá? É sempre assim, a cada 48 horas. E aí, quando nós fizemos a primeira coleta dela, deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó. A primeira coleta dela deu 6. 6 para o meu valor de referência aqui, ó, que é de 15 a 20, 6 é bem baixo. O que era esperado, visto que ela estava com a dose normal e tinha um rim muito bom, então ela eliminou através da urina a vanco. Por isso, mesmo tomando uma dose usual, a vancocinemia dela deu baixa, deu 6, né? E ela tinha que dar no mínimo 15 para atingir o nível terapêutico. Então, ela não estava sendo coberta aqui. A gente teve que fazer o quê? Aumentar a dose para ela de vanco, né? Vancomicina. E aí, a segunda coleta dela já deu 12, quer dizer, que já subiu um pouco, já melhorou um pouco. Mas ainda assim não atingiu o nível terapêutico que nós tivemos novamente que aumentar a dose para ela, tá? E aí, quando aumentou a dose pela segunda vez, ela teve essa coleta aqui, ó, deu 45. Porém, o que a gente verificou aqui? Foi coletado 5h52 da manhã, 5h52 que você pode ver aqui nessa tabela aqui em cima. Ou seja, foi coletada ao mesmo tempo em que estava sendo infundida a droga. O que deu um resultado falso, parece que ela estava intoxicada. Porque foi coletada onde? No pico, né? No momento da infusão do medicamento.
O paciente estava cheio de medicamento naquele momento, né? O medicamento estava correndo ainda. Então, deu esse resultado de 45, nós verificamos que tinha sido coletado no momento errado, e aí fizemos uma recoleta e deu 17, ou seja, dentro do nível terapêutico, cobrindo o Staphylo aureus, né? Ela alcançou esse resultado bem depois do início da droga. Então, ela demorou um bom tempo para ter uma cobertura eficaz contra o Staphylo aureus, né? Se eu tivesse levado em consideração esse 45, não tivesse investigado que tinha sido coletado no momento equivocado, teríamos que ter abaixado a dose para ela e ela não teria tido uma cobertura adequada para o Staphylo aureus. Ela poderia ter piorado da infecção, levado mais tempo, né, para ter um êxito no tratamento. Então, é de suma importância a coleta antes da dose. Se por uma eventualidade, se verificar muito depois que era para coletar, a droga já está sendo infundida, não tivemos como coletar, a droga já foi infundida ou já está sendo infundida, entre em contato com a farmácia para poder reaprazar essa coleta para 1 hora antes da próxima dose, não colete junto com a droga. E outra coisa, sempre orientar a equipe de técnicos quanto ao adiantamento da droga, porque você adiantar muito tempo a vanco, e se tiver coleta de vancocinemia naquele dia, você pode gerar isso também, um resultado falso, porque a coleta vai ser feita, a medicação já foi realizada ali naquele momento, e eu vou estar fazendo o quê? Coletando do pico de novo, né? Coletando do pico. E aí o paciente não vai ter a cobertura adequada daquela medicação, pode ter uma intoxicação, N coisas podem acontecer, tá? Então, é muito importante nós sempre pensarmos nessa questão. Tem vanco na prescrição? Não adianta a dose, não atrasa a dose. A dose sempre no horário certo, 6h18. A coleta também, sempre no horário certo. É só essa medicação aqui na instituição que a gente tem que ter esse zelo, tá? É um zelo importante para que o paciente obtenha êxito no tratamento sem uma intoxicação, tá, pessoal? Então, encerrando aqui a vancocinemia, vamos falar do que é procalcitonina. Todos vocês têm muitas dúvidas sobre o que é procalcitonina. A procalcitonina é um indicador infeccioso que nós usamos para saber se o paciente melhorou ou não da infecção, para remanejar ou suspender o antimicrobiano, tá? Ele é um indicador, um medidor dessa infecção. E a gente faz para alguns casos específicos, não é para todos os pacientes, não, tá? Então, a gente usa especialmente para pacientes que estão com medicamento um antibiótico de amplo espectro. É sabido no mundo inteiro que as bactérias estão ficando resistentes aos antimicrobianos, e a OMS já fez uma previsão que em 2050 não teremos antimicrobianos que sejam eficazes para algumas bactérias, ou seja, pacientes vão falecer, vão vir a óbito por se pegarem alguns tipos de bactéria, porque não temos antimicrobianos contra elas, tá? Pensando no futuro, nos nossos filhos e netos, nós temos o compromisso mundial de preservar os antibióticos, né? De não usar os antibióticos indiscriminadamente. Porque já foi comprovado que é o uso indiscriminado de antibióticos que deixou as bactérias multiresistentes, tá? Ou seja, resistente a tudo.
Então, a gente tem o que? Olha esse cenário desse paciente aí, ó, com tantos dispositivos invasivos, bombas de infusão, hemodiálise, tudo, né? Esse é o perfil de vários pacientes que nós temos aqui na instituição, seriamente invadidos, né? E a gente sabe que quanto mais invadido, mais risco de infecção ele tem, mais porta de entrada para micro-organismos eles têm. E aí o compromisso ainda maior da enfermagem, né? De manter esse paciente sem infecção, de fazer o possível para que, mesmo estando invadido, ele não seja contaminado, certo? Porque a maior parte são bactérias da nossa instituição que entram nesses dispositivos e infectam o paciente, tá? Olha esse pacientezinho aqui, ó, bem invadido. E quanto maior o tempo de uso do antimicrobiano, maior o risco daquela bactéria se tornar resistente. É um risco enorme. E muitos dispositivos, muito risco, né, de contaminação, né? Tanto pelo tubo da intubação orotraqueal, pode entrar, e o paciente vinha desenvolver uma infecção do foco pulmonar. Na sonda vesical de demora, aí vem a desenvolver uma infecção no trato urinário. Acesso periférico, então infecção de corrente sanguínea. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É uma das ações que nós temos na instituição. São procedimentos que nós temos que fazer em todos os pacientes com o máximo, né, de cuidado. E além disso, esse paciente, além dele ter a causa da internação dele, as comorbidades que ele apresenta, como uma coisa que agrava o organismo dele, que fez com que ele tivesse que ser hospitalizado, ele ainda tem esse risco enorme de infecção hospitalar por estar altamente invadido. Além disso, ele está usando um monte de medicamento que pode levar ele a ter eventos adversos, iatrogenia, né, que é surgimento de novas patologias por conta desse monte de medicação, as medicações que causam as doenças. E além disso, né, um alto custo para a instituição, porque quanto mais tempo de antibiótico ele usar, mais caro fica o tratamento dele. E por conta dessas reações adversas e resistências bacterianas, ele pode ter um aumento no tempo de internação e também vir a custar mais caro, e tudo isso leva a um transtorno para o paciente. Esse paciente, ele é um paciente que a gente tem que ter um cuidado especial, um zelo muito grande, especialmente com relação ao uso do antimicrobiano, a esse controle da infecção, a essa visão de responsabilidade e zelo mesmo pelo tratamento dele, pelas invasões que ele está sofrendo, tá? E o tempo de tratamento e o custo para a instituição, certo? Pensando em tudo isso e pensando na resistência microbiológica, que o mundo inteiro está vivendo isso, não é só aqui, é que a gente pensou em várias ações, né, que é o famoso stewardship, que é o gerenciamento do uso desses medicamentos, tá? Que envolve uma equipe multidisciplinar, a enfermagem, o médico, o farmacêutico, a físio, todo mundo tem que estar envolvido nisso, tá? O hospital hoje tem várias ações do stewardship para evitar a infecção. Por exemplo, em vez de usar medicamentos endovenosos, usarmos medicamentos via oral. Isso diminui a necessidade de um acesso venoso, né? E diminui a incidência de risco de infecção de corrente sanguínea, né? Deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar bem, ó. A lavagem das mãos, que é extremamente importante, esse hábito que nós temos que desenvolver de estar sempre higienizando as mãos o tempo inteiro, né? A auditoria de prescrição médica, né? Não só
tudo isso, mas a dose adequada do medicamento também leva a melhor cobertura antimicrobiana e um risco muito menor de resistência microbiana. A restrição terapêutica, não ficar usando os antibióticos mais potentes para bactérias que não vão, que não necessitam disso. Um antimicrobiano mais simples já cobre aquela bactéria e ela já tem uma eficácia terapêutica. Eu não preciso usar, por exemplo, meropenem para uma bactéria que vai ter sensibilidade a um Bactrim, por exemplo, né? Então, vamos usar o antibiótico mais com o espectro mais estreito possível, para que a gente economize os espectros mais largos e assim, quando a gente tiver um micro-organismo multiresistente, ele não seja resistente ao meu espectro maior. Tá? É aquela famosa frase, não vamos usar uma bala de canhão numa mosca, né? Então, temos os indicadores que a SCH calcula, DOT e LOT também, para poder a gente fazer um uso racional de antimicrobianos. E, além disso, tem os guias terapêuticos também, que é para a gente usar, sabe, ter uma noção, os médicos terem uma noção de qual é o melhor antimicrobiano para aquele sítio, para aquele tipo de micro-organismo envolvido, e assim não errar no espectro, tá? E a redução do tempo do antimicrobiano, que é o protocolo de procalcitonina, que veio para isso, para diminuir o tempo. O paciente extra-hospitalar, paciente que está em casa tomando antibiótico, ele não tem como monitorar nada, ele não coleta sangue, ele não faz nada. Então, ele tem que usar 7 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico, 14 dias de antibiótico, porque ele não sabe verificar, monitorar se ele está melhor ou não. Então, ele tem que usar o tempo a seu favor. Mas na nossa instituição, a gente tem como aferir isso, a gente tem como verificar os sinais e sintomas, a parte clínica. Desculpa. A gente tem que avaliar também os exames laboratoriais, e a procalcitonina veio para isso. Ela é um exame específico para bactérias e ela vai mostrar, esse paciente já melhorou, ele pode suspender o antibiótico em 5 dias, em 3 dias de uso, entendeu? E até despertar também uma desconfiança caso ela esteja aumentando em vez de cair, né? Porque o certo é a procalcitonina cair. Se ela estiver aumentando, então aquele antibiótico não está sendo eficiente, vamos trocar o antibiótico. Ou pensar em outro agente infeccioso que seja uma bactéria. Será que está cobrindo? Entendeu? Então, tudo isso são ações de stewardship que o hospital adota para evitar a resistência bacteriana como primeiro objetivo, né? Além disso, outros objetivos. Essa imagenzinha do nosso protocolo, ó, que tá no intranet também, tá? Você pode ter acesso e como são as coletas, né? O médico prescreveu amplo espectro, os antibióticos de amplo espectro, porque a gente não olha todos os antibióticos, é só os de amplo espectro. Nós já vamos solicitar a primeira coleta, levar para vocês aí da enfermagem, e tem que ser coletado na urgência, porque é um exame realizado lá no Einstein, essa amostra vai lá para o Einstein, demora bastante para sair resultado, tá? Então, esse atraso no resultado é um fator ofensor do nosso protocolo hoje, né? Infelizmente, porque é um exame que não dá para ser realizado aqui na nossa instituição, e nós temos horários do laboratório aqui que leva para lá. Então, de acordo com os horários do laboratório aqui, é que a gente pede que leve na urgência, a gente entrega para vocês de manhã, para que leve na urgência e chegue ainda no mesmo dia lá no Einstein, tá? Então, é tudo uma questão do fluxo laboratorial. Então, nós entregamos essa primeira coleta, pode ser na primeira ou segunda remessa da manhã ou do comecinho da tarde, meio-dia, 1 hora. Vocês coletam
e mandam para o laboratório manda para o Einstein faz a avaliação e emite o laudo. Aí a gente vai olhar o laudo, vai tomar as condutas, e aí tem a segunda coleta que será 72 horas depois do início do antimicrobiano, tá? São 3 dias depois do início do antimicrobiano. Como que a gente olha quando começou o antimicrobiano? A gente faz uma análise de quando foi dispensada, a gente tira um relatório para saber quando foi dispensada, que horas foi dispensada a primeira dose, que horas que vocês checaram a dose administrada, e aí a gente avalia essas 72 horas, que dia será. Então, aí 72 horas depois a gente solicita a coleta de novo, né? A partir daí, se a procalcitonina vier baixa, o médico já pode suspender a medicação, caso ele tenha uma melhora clínica, né? Tanto o neurológico, né? Tem que estar, não pode estar em delírio, essas coisas, que pode indicar uma infecção, a febril, né, que pode também indicar uma infecção, a hemodinâmica dele tem que estar estável também. Então, o médico avaliando esses parâmetros com a procalcitonina baixa, ele já pode seguramente suspender o antimicrobiano com 3 dias de uso, com 5 dias de uso, né? Porque a partir dessa de 72 horas, as próximas são a cada 48 horas. Então, dia sim, um dia não, dia sim, um dia não, até ela cair ou reduzir 80%. Caiu ou reduziu 80% do pico, o médico já pode suspender o antimicrobiano. Se ela caiu, mas o paciente não teve uma melhora clínica, ou seja, está com febre, o paciente está hemodinamicamente instável, né? O que o médico pode desconfiar? De um foco fechado, um abscesso, um empiema, ou até de uma infecção fúngica, porque a procalcitonina não mensura fungos, apenas bactérias, ou até, quem sabe, uma infecção viral, algum outro agente, né, parasita. Então, aí é o fluxo, né, a amostrinha vai para o Albert Einstein emite o laudo. Com o resultado do laudo, nós fazemos a sugestão, né, da conduta na visita multi, ou via e-mail, ou entre em contato com o médico, e aí que o médico vai pensar, ou ele suspende, ou ele revê o esquema antimicrobiano, porque pode ser que a procalcitonina está subindo. Então, quer dizer que ele não está cobrindo, o antibiótico não está cobrindo aquela bactéria que o paciente tem, então tem que trocar o antibiótico. Ou ele vai investigar um outro agente aí, um fungo, um parasita, um vírus, ou um foco fechado, um abscesso, uma coleção, tá, galera? É assim que funciona o protocolo de procalcitonina e os horários, o porquê que são esses horários, o porquê que temos que coletar, a importância é enorme. É uma responsabilidade nossa, até com o futuro, né? As próximas gerações aí que vão herdar esse planeta e merecem, né? Uma segurança hospitalar, tá? Então a gente fica por aqui. Eu conto com vocês aí nessa saga, na busca, né, que a gente faz todos os dias quando a gente pensa, né, no controle da infecção hospitalar e no êxito do tratamento dos nossos pacientes. Um abraço a todos e no que precisarem pode contar com a gente. Muito obrigada.